Antes de mais nada, vamos levantar as nossas mãos para os céus, para glorificar, para honrar, para louvar aquele que tem todo o poder nos céus, todo o poder na terra e todo o poder embaixo da terra. Aquele que tem poder sobre todos os domínios, sobre os domínios espirituais, sobre todas as forças, sobre todos os governos e sobre todas as autoridades. Uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Bom, primeiro, o que eu queria aqui partilhar convosco. Este ano, 2025, como toda a gente sabe, é o chamado jubileu da independência, não é? 50 anos da independência de Moçambique. Acho que toda a gente sabe disso, né? E se estamos em 2025 a comemorar os 50 anos de independência, acho que faz todo sentido, antes de nós analisarmos o que foi o ano 2025 em termos políticos, em termos econômicos, em termos sociais, vale a pena analisarmos os 50 anos da independência. Estão de acordo ou não estão? Primeira coisa que eu queria aqui partilhar convosco é que em 50 anos é possível fazer um país se erguer, fazer um país prosperar, mas também é possível fazer um país se enterrar, fazer um país se desgraçar. Vocês estão de acordo ou não estão? Então, 50 anos passaram, o que aconteceu com o país que se chama Moçambique? O dado mais importante para todos nós, e termos uma linguagem que todo mundo vai perceber, é entendermos hoje quantas pessoas em Moçambique, dos cerca de 33 ou 34 milhões, conseguem ter uma vida digna, mínimo. Vida digna mínima o quê? Você acordar, conseguir ter as refeições, conseguir ter água, conseguir ter um teto, conseguir ter acesso à saúde. O que hoje em dia, quando a pessoa não tem essas condições, chamam da incidência da pobreza, não é isso? Em 2025, exatamente este ano, em outubro, o Banco Mundial publicou um relatório, curiosamente está em inglês, que é Poverty, Equity and Relief. Mostra que em Moçambique temos 68,2% de pessoas a viver abaixo, não está no limiar, não está no limite, está abaixo do limite da pobreza ou do limiar da pobreza. O que isso quer dizer? São pessoas que vivem uma vida desgraçada, every day, todos os dias. Isso são dados recentes, de menos de 2 meses. Significa, para aqueles que gostam de fazer contas, dos cerca de 34 milhões, às vezes os números variam, né? Dependendo da fonte, dos cerca de 34 milhões, você está falando de mais ou menos mais do que 22 milhões de moçambicanos que acordam todos os dias, não sabe o que vai comer, não sabe se vai beber e nem sequer tem certeza onde é que vai pôr a sua cabeça para descansar. Isso é que é, em palavras simples, pobreza. Quando fica doente, não tem mínima condição de pagar uma consulta. Não tem capacidade absolutamente nenhuma de pagar a matrícula para a criança. É isso que está a dizer, estar abaixo do limiar da pobreza. 68% dos moçambicanos estão nessa situação. Este é o dado que acho que é mais fácil de todo mundo perceber, para entendermos o que aconteceu de 1975 até 2025. Este é o primeiro dado. O segundo dado que é importante partilhar aqui convosco: 70% da população moçambicana vive do ouro, vive de transportes, vive de serviços, vive de grandes business. Vive de quê? De quê? A agricultura, não é verdade? A maior parte, 70% da população ativa em Moçambique. 70% da população ativa. População ativa está a dizer aqui, é alguém que tem acima de 15 anos. 70% da população ativa vive da agricultura. Essa agricultura como é que está hoje em Moçambique? Nós dizemos que somos um país que Deus deu bom sol, deu boa chuva, deu bons terrenos, deu-nos boa terra. Mas vejam lá o que é a agricultura hoje em Moçambique. Se vocês olharem para todos os discursos oficiais e não oficiais, vão perceber que o tema da agricultura já desapareceu dos discursos, não é verdade? Onde está a maior parte da população?
onde tem o rendimento para sobreviver da maior parte da população, hoje já não se fala disso. E um país tão rico como Moçambique, aquilo que chama-se da produtividade agrícola, o que é? É a produção por cada hectare. Se a gente pegar o produto mais consumido, que é o milho, não é? Não é como a Elsa, que ela está na cidade, como arroz, como caviar. Mas os 70% da população moçambicana, o alimento básico é milho. Em Moçambique, a produtividade do milho em Moçambique é de 1 tonelada por hectare. Na África do Sul, vocês vão entender porque estamos dependentes da África do Sul. São 5 toneladas por hectare. Na Ásia, China, são 7 toneladas por hectare. Estados Unidos, 11 toneladas por hectare. E mesmo assim, alguém foi aos Estados Unidos, disse que queria garantir a segurança alimentar dos Estados Unidos. Um país que produz 1 tonelada por hectare, aquele país produz 11 toneladas por hectare. Então um atrapalhado chegou lá e disse: queremos garantir a segurança alimentar dos Estados Unidos. Bom, estou a dizer isto para a gente entender como é que está o setor da agricultura em Moçambique, não é? Nós temos cerca de 36 milhões de hectares disponíveis para fazer agricultura. Terra arável. 36 milhões de hectares. Mas só se usa 20%. Temos 3,3 milhões de hectares que podem ser irrigados, podem ter irrigação. Só usamos 150 mil. Bom, há muito mais números aqui que eu posso partilhar convosco para mostrar o estado da agricultura. A gente hoje em dia fala de fertilizantes, a gente fala de adubos. Só 4% de todos que vivem da agricultura é que usam pesticidas. O resto é só aquilo que Deus vai dar. Se não der, não vive. Então isto é que é o extrato do investimento que foi feito neste país ao longo de 50 anos. E a agricultura está certa. Para vocês entenderem porque o país, até hoje, com tanta terra, tanta água, não consegue produzir para se alimentar a si próprio. E quando a Assembleia da República aprova o orçamento para a área da agricultura, todos os anos o orçamento da agricultura está a baixar. Ok? Este aqui é o retrato de que a agricultura foi tornada ao longo de 50 anos. Indústria. Temos aqui muitos jovens que estão aqui, não é verdade? Um setor forte para dar emprego aos jovens é a área da indústria. Ok? A indústria normalmente emprega de forma massiva. Isto é, milhares, emprega muita gente ao mesmo tempo. Moçambique, em 1970, nos anos 70, era o maior produtor da castanha de caju do mundo. Vocês sabiam disso ou não sabiam? Produzia cerca de 200 mil toneladas por ano e processava 200 mil toneladas em 1970. Hoje, 2025, Moçambique só consegue processar 38 mil. E países como Guiné-Bissau, que seria mais ou menos como o distrito da Macinga, já está a produzir mais que Moçambique, Bangladesh e outros países. Destruímos a indústria de caju, que era uma das maiores fontes de emprego, de rendimento para a população moçambicana. Para não falar de outras coisas também que éramos grandes. Vocês sabiam que Moçambique produzia pneus que eram usados na Fórmula 1? Sabem o que é a Fórmula 1, né? Aquela corrida de carros, né? Usavam-se pneus produzidos em Moçambique, de uma indústria que se chamava Mabor. Não é verdade? Faliram a Mabor. Sabiam que em Moçambique nós produzíamos geleiras, não é? Havia uma indústria chamada quê? Zuid. Faliram a Zuid. Nós produzíamos aqui pratos. Hoje, nem prato o país consegue produzir, um prato de vidro para o próprio povo moçambicano. Nós fazíamos pratos, copos. Sabiam? Vocês, alguns mais velhos, conhecem essa indústria, sabiam? A vidreira, não é verdade? Nós montávamos bicicletas aqui em Moçambique. Sabiam disso? Então, esta indústria toda foi escangalhada. Para vocês entenderem a razão por que hoje o desemprego é massivo. Hoje em dia, todos os anos, a taxa de crescimento de Moçambique, taxa de natalidade, é 2,5% ao ano. Significa que todos os anos 400 mil jovens atingem a idade de começar a trabalhar e não têm emprego. Então, começa a somar, por exemplo, nos últimos 10 anos, só 10 anos, 2015 para cá,
Soma 450 mil, 450 mil, 450 mil, 450 mil, para você entender quantos desempregados foram criados em Moçambique só nos últimos 10 anos. 4 milhões e 500 jovens no desemprego nos últimos 10 anos. Porque escangalharam toda a indústria. Toda a indústria está escangalhada. Ainda escangalharam a agricultura. Então estão a ver o exército de pessoas que todos os anos entram para o desespero. Jovens com força, com inteligência. Então, este é o cenário que tornaram este país. Não é? E depois outro tipo de serviços. Serviços de saúde. Toda a gente aqui acompanha o que acontece com o setor da saúde, né? O setor da saúde, há 10 anos, do orçamento geral do Estado tinha cerca de 15% do orçamento geral do Estado. Hoje, já era pouco 15%, hoje está apenas com 8% do orçamento geral do Estado. Então não há investimento nenhum na saúde. Até o Hospital Central de Maputo, que é o maior hospital de referência do país, comprou-se há pouco tempo uma máquina de radioterapia, qualquer coisa assim. Está de uma em uma semana avariada. Viram o ministro da Saúde que foi para a Beira? Quem é da Beira está aqui? O ministro da Saúde foi para a Beira fazer uma cirurgia, né? Uma operação, né? Viram isso, né? Sabe o que aconteceu naquele dia? As coisas que a gente não vê à frente, andam atrás das câmaras. Foi preciso fazer testes de radioterapia. Sabe o que aconteceu? O ministro da Saúde, antes de operar o doente, mandou o doente ir para um hospital privado fazer os exames para ele, como ministro do país, operar o doente. Vamos perceber isto. Mas o que foi mostrado ao povo que é um bom ministro, é um bonzinho, está ali a operar o doente. Mas os exames para fazer aquela operação foram feitos num hospital privado. Para vocês verem até que nível é que estão a enterrar o próprio setor, o Sistema Nacional de Saúde. Chegamos a esse ponto. E ainda podemos falar ainda mais. O próprio ministro da Saúde, há pouco tempo, envolveu-se numa polêmica. Tem lá uma empresa que prestou serviços à saúde e ganhou 2 milhões de dólares. Vocês sabiam disso? O processo está na procuradoria. A fazer o quê? A dar braçadas na piscina. Ainda não saiu para fora. Então este é o nível de saúde que nós temos. Este é o investimento, é aquilo que estão a tornar a nossa saúde aqui. Não é? Então, o que nós temos de fato hoje? Nós temos uma governação basicamente com extrema corrupção, e como se não bastasse da extrema corrupção, péssima governação e um governo extremamente violento. Um governo que se mantém no poder, como toda a gente sabe, a partir de eleições fraudulentas. A partir de 1994, tivemos as primeiras eleições multipartidárias, que dizem que ocorreram bem. Em 1999, todo mundo sabe que o presidente Afonso Dhlakama ganhou aquelas eleições, e foi o primeiro teste de roubo verdadeiro que esta máquina fez. E de lá para cá, eles nunca pararam. Um governo que chega ao poder, ou um regime, um partido que chega ao poder a partir de roubo sistemático, não tem capacidade de poder gerir com honestidade. Não é verdade? Então roubou nas eleições, também vai roubar no governo, vai roubar os recursos públicos. É por isso que estão todos eles envolvidos. Estávamos a falar da agricultura. Estávamos a ouvir aí um anúncio, um comunicado, ou informação à nação, a dizer que tem que se governar pelo exemplo. Não viram isto? Um senhor que foi empurrado pela UIR e pelo Conselho Constitucional. Não viram isto? A dizer que temos que governar pelo exemplo. Estou aqui a dar exemplo de um ministro que está lá, da saúde, que há pouco ganhou 2 milhões de dólares. A coisa está assim. O ministro da agricultura, estamos a falar daqui a pouco da agricultura, ainda arranjou um nome muito sofisticado para dar a tal empresa. É Future of Technology of Mozambique. Até deu um nome em inglês para atrapalhar. Tudo aquilo para quê? Para sacar taco do governo. 130 milhões de meticais. Ele próprio sacou dos bolsos de todos nós. Não foi demitido? Ele próprio, esse cara sem vergonha, entrando numa polêmica dessa, também não se demite. Num país sério, ouvi o presidente da UIRA dizer assim: uma democracia madura como a nossa. Se a nossa democracia fosse madura, alguém sabe que está metido num escândalo público, ele é ministro, ele é o primeiro a pôr o seu cargo à disposição, que é para permitir que a própria justiça possa investigar sem interferência. Mas até hoje está lá, não foi mexido, não foi feito nada com ele. Então, a começar, aquele informe é uma fatojada. Aquele informe é apenas um jogo de uma propaganda política barata.
ele não traz absolutamente nada para nós, ok? Então, já falamos aqui sobre a saúde, já falamos sobre a questão da agricultura. Vocês sabem que esta questão do funcionário público, ouvimos já dizer que tem que se valorizar o funcionário público, não é? Não viram isso? Valorização do funcionário público. Neste momento, se nós entrarmos para a educação, tem que estar, ele é professor, né? Professor, qual é o problema grave que nós estamos a ter hoje com a educação? Um dos problemas, se é para valorizar os professores, a primeira coisa que tinha que ser feita é exatamente garantir que o professor tenha um meio de sobrevivência, de subsistência, não é verdade? E neste momento, só as dívidas que têm de horas extras com os professores não pagas são 91 milhões de meticais. E esta dívida vai crescendo. E ouvimos já dizer que foi pago, como se fosse um grande alcance. Mas foi pago uma pequenina parcela. A maior parte da dívida continua com os professores. Temos neste momento, vejam só, grande vergonha. Temos esta dívida com os professores de cerca de 90 milhões. Há dívidas com os médicos também. Há dívidas com os profissionais de saúde. Mas para mim a coisa mais triste e mais vergonhosa é dívida com os idosos. Segurança social. As pessoas que contribuíram durante toda a sua vida, reformaram, estão em casa, está-se a dever aos idosos 2,9 bilhões de meticais. Até aquela força local que é usada lá em Cabo Delgado. Já ouviram, né? Depois eu às vezes fico um pouco admirado, porque dizem que eles são Naparamas, mas ao mesmo tempo dizem que o Venâncio é o boss dos Naparamas. Então estão a ver, até a força local que está em Cabo Delgado estão em dívida com eles. 153 milhões de meticais estão a dever aqueles ali. Então vocês estão a ver a bomba relógio, a bomba que esta gente está a criar. A bomba relógio, quer dizer, um baril de pólvora que estão a colocar sobre o nosso país inteiro. E depois, como se não bastasse, por outro lado, está a crescer o nível do crime organizado, não é verdade? O crime organizado nunca esteve tão sofisticado como está hoje. Só a indústria dos raptos e sequestros. Vamos falar só este ano, 2025. Só este ano, casos novos, foram 10 casos em menos de 12 meses. A indústria dos sequestros começou em 2011. Até hoje foram mais de 150 empresários locais moçambicanos que foram sequestrados. E destes empresários, absolutamente nenhum deles foi resgatado pela polícia. Todos que foram resgatados, ouvimos alguém dizer que foram resgatados 9. Aqueles que está-se a referir que foram resgatados foram pagos os sequestradores e depois largaram. Não foi a polícia que os resgatou. Esta indústria dos raptos e dos sequestros, segundo um estudo que eu estive a ler sobre isto, de 2011 até hoje, vocês não estão a imaginar o dinheiro que isso gera. São 450 milhões de dólares que os sequestradores ou os mandantes dos sequestradores ganharam só com os raptos. Viram o que é isto? 450 milhões de dólares ganhos só com a indústria dos sequestros. E sabemos que as forças de defesa e segurança estão envolvidas diretamente na indústria dos raptos e dos sequestros. Então são empresários. Neste momento estamos a falar de cerca de 450 a 600 famílias que abandonaram o país, que produziam neste país. Estão aonde? No Dubai, em Portugal. Estão aonde? Estão em Luxemburgo, estão na Alemanha. Levaram investimentos que deviam ser feitos em Moçambique e estão a fazer fora. O caso mais engraçado que eu já vi é de uma empresa que chama-se Socimplex, que está exatamente em Maputo, na Avenida 24, estava na 24 de Julho. Esse senhor chama-se Carlos Camordini, era amigo pessoal de Felipe Jacinto Inhosse. Foi sequestrado e a família foi pedir ajuda ao amigo dele. O amigo nunca conseguiu lhe ajudar, até que o senhor teve que pagar. Saiu, disse que não vale a pena ficar mais em Moçambique. Foi para Portugal, deixou o empregado dele para gerir a empresa. Sequestradores, em menos de 2 meses, descobriram que o chefe não está, deixou alguém para gerir, sequestraram o empregado. Tiveram que fazer novo pagamento, a empresa acabou que fechou. E esse senhor levou cerca de 10 milhões de dólares. Foi investir exatamente em Portugal, num hotel de luxo. Hoje, Portugal já tem mais um ativo no turismo, e era para estar onde? Em Moçambique. Hoje está em Portugal. Só para vocês entenderem o que essa indústria de raptos e sequestros está a fazer com este país. Não é? Mas também temos os esquadrões da morte, não é verdade?
Estou a falar do retrato que este governo tornou este país. Temos os esquadrões da morte. Por falar nisso, ainda hoje, há pouco tempo, menos de 20 minutos, estou a receber uma mensagem do nosso coordenador de Mogovolas. Vocês viram que houve uma grande marcha, não é? Em Mogovolas, né? Em Nampula. Uma grande marcha. Foi carregado em casa, supostamente sem mandato, pela polícia. Então, a perseguição continua ao partido Anamola, a perseguição continua à oposição. Hoje, está detido no comando provincial de Nampula, nosso coordenador de Mogovolas. Então, continua a haver perseguição. E estava a ouvir alguém, em plena Assembleia da República, a dizer que quer se empenhar para a reconciliação nacional e inclusão. Quer dizer, você, por outro lado, está falando de inclusão, reconciliação, e atrás está a sequestrar membros da oposição e, sobretudo, do maior partido que este país já viu, que chama-se Anamola. Estamos tristes porque o nosso irmão está detido, não é? Mas vamos desistir por causa disso? Vamos vacilar, vamos recuar por causa disso? Se estão preocupados com a marcha de Mogovolas, então o que vai acontecer com a marcha então da Massinga que vai acontecer hoje? Então, se já tinham secado um lado, hoje então vão secar já dois. Mas no fim da marcha, acho que nem vão secar dois lados, vão secar o quê? Todo. Não é verdade isso? Com a Anamola. Esta é a cruz que nós temos que carregar, meus irmãos. Vamos tombar, vamos ser detidos. Eu já sofri 4 atentados. Esta é a cruz, e quem quer libertar um país, quer libertar um povo, tem que estar preparado. Vamos perceber? Então nós temos que estar firmes. Temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. Já pedi ao gabinete jurídico do partido e ao Conselho Nacional de Jurisdição, que é para tratar esse caso de Nampula. Mas politicamente temos que estar firmes. Politicamente temos que estar preparados para desafios, preparados para sermos perseguidos. Alguns vão tombar, mas a luta vai parar. Vamos recuar? Vamos desistir? Vamos atirar a toalha ao chão? Não. Então, caros amigos, estava aqui a falar de algumas coisas. Tráfico de drogas. Hoje, Moçambique. Bom, isto parece que desligou-se. Isto, não sei, veja lá. Isto desligou-se, pode dar um jeitinho. A não ser que vocês me arranjem uma coisa só para prender os papéis aqui. Ou talvez essa água aí, né? Essa aguita que isso pode ajudar. Tá bom, ok, dá jeito. Então estão a ver, temos o tráfico de drogas em Moçambique. Hoje, Moçambique virou um país famoso no mundo por ter um dos maiores corredores de droga do mundo. Vocês sabiam, né? Esta costa que vocês estão a ver aqui, que passa por Inhambane, está a cerca de 3.000 km de costa, é conhecido no mundo, na literatura sobre droga, como The Heroin Coast. Sabe o que isso quer dizer? É a costa da heroína. Mas quem domina esse tráfico da heroína na nossa costa? É exatamente este partido que se mantém com força das armas desde 1975, não é verdade? O antigo presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, já ouviram falar dele? Ele tem um irmão que é um professor universitário, chama-se Molefe Mbeki. Esse senhor disse de forma categórica que há uma droga que é feita com heroína, que se mistura com suruma e outras drogas, chama-se nhaiope. Vocês conhecem? Está vendo? Aquele ali conhece bem. Domina. Está vendo? Respondeu logo sim. Essa droga, vocês sabem que na África do Sul está a matar muitos jovens. Aquilo não tem volta. Você começou a consumir, fica a saber que a morte já marcou audiência contigo. É uma questão de tempo. Aquilo não tem volta, é morte certa. Ele disse, Molefe Mbeki, que a droga nhaiope que está a entrar na África do Sul, o principal fornecedor e promotor chama-se Partido Frelimo de Moçambique. Disse isso em plena televisão. E o Partido Frelimo nunca desmentiu. Significa que a carapuça o quê? Serviu. Então é este país que esta gente está a transformar. Não se investe na agricultura, não se investe na saúde, não se investe na educação, não se investe na economia nacional, mas o investimento no crime, raptos, sequestros, drogas, prostituição, até prostituição infantil, tráfico de órgãos. Há um grande investimento nessas áreas, não é verdade? Então, o que nós temos agora é um país que está à deriva. Um país que anda à deriva. Ouvi agora, para vocês também
se armarem agora, não se deixem enganar. Dizem que foi anunciado o maior investimento para Moçambique de todos os tempos. Não viram isso? Não viram o presidente da UIRA dizer isso? 75 o quê? Bilhões de dólares, né? Alguns podem ficar um pouco assustados, dizer, ei pata, meus amigos, desses 75 bilhões de dólares, quem tem máquina de calcular aqui? Prepara lá a sua máquina de calcular, quero te mandar fazer umas contas agora. 75 bilhões de dólares, né? É o que estão a dizer? Ok. As viagens, agora quero vos pôr aqui só para vocês fazerem umas continhas, né? Deixa lá. Vocês sabem qual é, que é a estrutura do governo atual de Moçambique? Ainda bem, fiz aqui umas contas. O governo de Moçambique tem só de Secretaria de Estado 5. Conselheiros tem 6. Assessores tem 8. Ministros tem 19. Então tem 38 pessoas que trabalham com o presidente da UIR. E as 27 viagens que ele falou para o estrangeiro, sabe quanto custou ao todo? Faz as contas. Foram 450 milhões de meticais. Ontem o nosso gabinete de estudo estratégico estava a fazer contas. Eles nunca mostraram essas contas, mas nós descobrimos. São 450 milhões de meticais que eles gastaram a fazer aquelas viagens. Quanto é que dá isso aí, em dólares? Bom, você já fez, já fez. Se não fez, não fez. Ok. 7 milhões de dólares. Dizem que é 75 bilhões de dólares, né? Vocês perceberam bem o que são 75 bilhões? É um investimento que existe. É uma promessa de investimento, não é verdade? O governo do Qatar prometeu 20 bilhões. Prometeu. Deu dinheiro a Moçambique? Não deu. A Itália prometeu 100 milhões. Portugal prometeu 500 milhões. E tantos outros. E foram juntando tudo aquilo. Os Estados Unidos também prometeu apoio para a saúde, próximo 1.5, 1.7. Juntaram tudo aquilo e dizem que o pacote de investimento que vai entrar em Moçambique são 75 bis. Até este momento, desde que essas promessas começaram, não entrou um único dólar em Moçambique. São promessas. Se você for a comparar os gastos da viagem, que dá esses 7 milhões de dólares, não é isso? E a entrada de dinheiro em dólares para a economia foi zero. Mas já gastamos 7 milhões de dólares só em viagens. E vou dizer mais. Escrevam o que estou a dizer aqui. Escrevam o que estou a dizer aqui. Aquelas promessas só são promessas. Não vai entrar dinheiro em Moçambique por uma razão muito simples. Para que haja investimento em Moçambique, eles são estudantes de economia, aproveitem aqui também, tomar notas disto. Só vai entrar dinheiro em Moçambique quando for firmado um acordo entre o governo de Moçambique e o FMI. Ninguém vai meter dinheiro em Moçambique sem luz verde do FMI. Estão a perceber isto? O FMI não vai permitir que volte a acontecer o que aconteceu com as dívidas ocultas. Daqueles 2 bis que o FMI não soube. Agora, para se fazer qualquer investimento de vulto, o FMI tem que dar um ok. Até agora, que está a terminar o ano 2025, o governo de Moçambique está atrás do FMI, reuniões e reuniões. Ainda o FMI não aceitou assinar nenhum acordo com Moçambique. Zero. Por isso, enquanto não houver aquele acordo, nenhuma destas promessas estão aqui vai se executar. São bem enganados. E depois vou explicar porque o FMI não quer assinar o acordo. O FMI não quer assinar o acordo com Moçambique por quê? Colocou condições. Quais são as condições que o FMI colocou? Primeiro, é por causa da taxa de câmbio. Quem já foi trocar dólares aí num cambista? Aí, no mercado negro? Não há problema, podem falar, vou dizer que podem ficar comigo, mas vão me descobrir. Não há problema nenhum. Mas é média, quanto é que está o dólar no mercado negro? No mercado negro. Fora do banco. No banco quanto é que está? Não, mas isso não é verdade. Está mais. Isso, é isso. 64 é no banco. É no banco. O verdadeiro... Agora, vocês prestem bem isso. Alguém fechou os ouvidos aqui? Então, toca lá o seu colega, diz lá não dorme. Diz lá não dorme. Acorda. Diz lá, acorda. Meus amigos, vocês sabem o que é que move a economia do dia a dia de Moçambique? É a economia informal. Não é a economia, não, o dinheiro que move o país no dia a dia para a sobrevivência dos moçambicanos não é o dinheiro que passa pelo sistema formal. É o dinheiro que passa pelo sistema informal. Vamos perceber isto? O que move, o que determina o mercado de câmbios de verdade é o mercado negro, não são os bancos. Vamos perceber? Por isso mesmo que o FMI está a obrigar o governo de Moçambique para libertar o câmbio.
Porque o que está a fazer agora? Só para vocês perceberem isto. O governador do Banco de Moçambique, como eles estão com receio de ter uma taxa de câmbio verdadeira, porque sabem que se a taxa de câmbio for verdadeira, a taxa de inflação também vai aumentar. E o que vai acontecer? Os preços dos produtos, o custo de vida vai subir. Eles estão com medo do povo. Então, em vez de resolver o problema do povo, andam a manipular a taxa de câmbio. A taxa de câmbio real agora em Moçambique devia estar a 75,80 para o dólar. Essa é que é a taxa de câmbio verdadeira. Mas eles obrigam, o governador do Banco de Moçambique obriga os bancos a manter a taxa de câmbio com dólar em 65, 64. É uma obrigação, é uma ditadura financeira que ele faz com os bancos. Então o que está a acontecer? A taxa de câmbio praticada pelos bancos é uma taxa de câmbio imposta por obrigação do Banco de Moçambique. A taxa de câmbio real é aquela que tu vês no mercado negro. O FMI está a dizer ao governo de Moçambique que a taxa de câmbio não pode ser imposta administrativamente. Tem que deixar o mercado determinar. O governo está com medo, porque sabe, se libertar a taxa de câmbio, o custo de vida vai subir. Os jovens vão voltar para a rua, e desta vez acho que não vão aguentar, porque já secaram um lado. Estão a perceber o que está a acontecer? Este é o primeiro ponto. É por isso que o FMI não está a assinar o acordo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Funcionários fantasmas, sobretudo nas forças de defesa e segurança, são milhares. Estão a obrigar o governo a limpar tudo que é funcionário fantasma. Não querem limpar, porque a maior parte dos funcionários fantasmas estão ligados ao serviço de segurança. Não tem nada a ver com professores, aí é uma pequena percentagem. A maior parte estão ligados às forças de defesa e segurança. Tem gente que não existe no CIS, tem gente que não existe no CERNIC, no exército. Só no exército foram descobertos 7.000 soldados fantasmas que não existem, mas estão na folha de salário das pessoas que estão no Cabo Delgado. Este é um ponto. Funcionários fantasmas. Não quer mover essa parte do governo. E isto tem uma implicação muito forte, porque as pessoas estão a investir. Se a pessoa, só para vocês perceberem o peso disto, se a pessoa quer trazer de fora de Moçambique, por exemplo, vamos lá, $1 milhão, a pessoa tem que trazer pelo banco, não é verdade? Então, $1 milhão em meticais vai ser o quê? 65 milhões de meticais. Essa pessoa que vem investir tem que pagar os salários em quê? Paga em dólares? Não, paga em meticais. Então ele tem que pegar $1 milhão, converter para meticais, fica com 65 milhões de meticais. Estão a perceber? Pagar salários e por aí fora. Mas ele, quando já vai receber de qualquer trabalho que ele fizer, cada dólar dele investido ele recebe 65, quando no mercado negro está a 75. Quando ele tem que voltar a fazer uma importação, ele está a perder dinheiro. Então a maior parte dos investidores não hão de vir enquanto o governo não resolver o problema da taxa de câmbio. É por isso que estou a dizer que aquele valor anunciado, aquilo é só para, como é que posso dizer? É só para o inglês ver. Ou então, por que não? É só para a Massinga ver. Não dá. Então, não há, aquilo é só uma promessa e aquilo não vai acontecer. Estão a perceber isto? Estão a ficar muito sérios vocês. Quando vamos lá? Então, é uma fantochada. Se formos a comparar o dinheiro que foi gasto com as viagens presidenciais, até hoje não tem retorno nenhum. Só vieram com um pacote de promessas para o futuro. E vão ver uma coisa. Passa a focalizar desenvolvimento de Moçambique no investimento exterior. Só em promessas que vêm de fora. Não estás a pensar no desenvolvimento de Moçambique desenvolvendo capacidades internas do país. Não estás a querer mudar a situação de Moçambique potenciando os empresários locais. E vejam só o que está acontecendo, por exemplo, só no setor privado da educação. Aprovaram uma nova lei do IVA que foram taxar na educação escolas privadas 5% de IVA para escolas privadas. O Sistema Nacional de Educação não consegue abarcar todas as crianças. Vocês sabem que todos os anos 1.300.000 crianças atingem a idade para ir para a escola primária, mas não tem vagas. Vocês sabem disso, não sabem? 1.300.000 todos os anos, porque o Sistema Nacional de Educação não tem capacidade. Então temos escolas comunitárias, temos escolas privadas que fazem mais ou menos o balanço. Em vez de deixar o privado na área de educação, que é para formar pessoas, para o país ser forte, vão lá, ainda foram colocar IVA lá na educação. Quer dizer, para criar mais dificuldades ainda
para as escolas não poderem formar as crianças, não poderem formar os jovens moçambicanos. Vamos perceber isso. Quer dizer, você não tem capacidade de conseguir garantir educação para todos. Os privados vêm para ajudar o próprio Estado e você põe impostos pesados sobre o Estado. Quer dizer, é como se você estivesse contra a formação da sua própria juventude, das suas próprias crianças. Só para vocês perceberem isto, como está acontecendo. A nossa população não tem capacidade de abrir uma conta bancária. Porque na conta bancária pedem declaração de rendimentos, pedem não sei o quê, o povo não consegue fazer isso. Então as pessoas, a maior parte das pessoas que fazem transferências, fazem pelas contas digitais, né? M-Pesa, M-Mola, M-Cash. E agora também, não satisfeitos em um povo estar a desarrascar, a pandar, foram colocar IVA também sobre as transações do próprio povo. Quer dizer, parece que um governo está contra, onde o povo tenta arranjar um furo, vai para lá dificultar a vida do próprio povo. Vamos perceber isto? Então, ao invés de investirmos hoje para crescer o nosso empresariado, baixar os impostos dos empresários, para eles poderem conseguir ter rendimentos, pagar salários, pôr as empresas a produzir, há uma carga fiscal muito grande sobre eles, há chantagens sobre eles. Hoje, se você for a ver, os ministérios hoje praticamente já estão inúteis. O Ministério das Obras Públicas, vocês estão a ver que vocês nunca ouviram falar dos ministros? Ou um ou dois é que são falados, né? Mas o resto dos ministros estão apagados, já viram isso? Vão ver que estão apagados. Por quê? Por causa deste dado que eu vos dei aqui. As secretarias do Estado que estão na presidência é que estão a gerir os negócios do Estado. Então, a função que devia ser dos ministérios, levaram todas as competências para o gabinete do presidente da UIR. Você tem um gabinete lá que tem a ver com de projetos, estudos estratégicos. Então, todas as boladas que estavam ligadas ao Ministério das Obras Públicas são concentradas agora na própria presidência. Presidente da UIR, estás a ver que já te apanhei, já te descobri. Não, que eles achavam que estão escondidos, mas estou a apanhar, estou a denunciar. Se quiser, abra um processo, vamos ver. Mas eu vou ir provar em tribunal o que eu estou a dizer é verdade. Então, é isto que está a acontecer hoje. Então, há um conjunto de jovens hoje que estão ligados à presidência, nestas secretarias do Estado, que são os novos chantagistas, que andam aí de empresário a empresário. Ou você me dá 5%, ou o seu negócio não vai andar, vai falir. É por isso que os ministérios estão apagados. Estes aqui que estão lá na presidência é que estão a gerir hoje os negócios dos ministérios. E diz que quer gerir pelo exemplo, colocando nhonguistas dentro da própria presidência e a gerir os negócios do Estado. O próprio assessor que ele tem lá, ele tem um assessor ligado às telecomunicações. Foi PCA da LM. Nhongou na LM, encheu os bolsos, como devia ser. Agora é assessor, está na presidência. E ainda ele sai, vai a público e chega lá e diz que na LM há ratos, há nhonguistas, há não sei o quê. Quando ao lado dele está o assessor, que foi o primeiro rato lá na LM. Vamos perceber isso. Vocês estão a ver como é que esse país está sendo gerido? Estão a ver como está sendo gerido esse país? Assim mesmo. Agora está a dizer que temos que racionalizar os recursos do Estado. Diz que cancelamos as viaturas de luxo. Mas como é cancelar as viaturas de luxo quando o presidente da autoridade tributária mandou importar viaturas de luxo para todos os seus subordinados, 41 milhões de meticais? Onde é que estão a cancelar essas viaturas? Portanto, é um discurso de faz de contas. É um discurso de fachada. Na realidade, não é possível. Eu até concordo com o que disse o nosso irmão. Perdão. Já saiu o nhonguista. Então, eu até concordo com o nosso irmão Antônio Muxanga, que ele diz assim, olha, com este presidente do IR, não há absolutamente nada que ele vai fazer melhor que os outros. Porque todos os projetos que ele fala são projetos que herdou do outro presidente, né? Portanto, o mestre dos memes deixou alguns projetinhos que são os únicos que este, não é, está a apresentar agora. Porque não é possível, se você faz parte do sistema e você foi gerado como filho do próprio sistema de nhongas, de ladroagens, da corrupção, não é possível você nascer diferente. O filho do pato nasce um patinho, não é verdade? Não é verdade isso? Então, o filho do meme nasce um meminho, não é verdade?
Guanamola! Bom, caros amigos, nós já estamos no fim. Hoje é dia para marchar, não é verdade? Mas tínhamos que fazer essa radiografia hoje daquilo que Moçambique se tornou nos últimos 50 anos, porque estamos a comemorar 50 anos de independência, e aquilo que Moçambique é hoje. E estava aqui a dar-vos alguns elementos para vocês entenderem como é que estão a funcionar as coisas, entendes? Porque vocês, quando começarem a fazer a mobilização do nosso partido, a explicar às pessoas vocês têm que ter noção de como é que as boladas são feitas, para poder explicar ao povo, porque parte do povo também não sabe. Então você tem que explicar, tem que ter esses elementos para saber que eles são boladeiros. Eu tive uma vantagem, quando eu, por exemplo, falo da manipulação da taxa de câmbio, ou da taxa de inflação, tive uma vantagem. Em 2023, antes de sair do Parlamento, fui o primeiro e o único deputado em toda a história do país que apresentou uma prova de que o governo manipulava sempre a taxa de inflação. E apresentei cálculos sobre isso. E fiz uma proposta na altura que era para o governo ir justificar a taxa de inflação que eles apresentaram em 2023 era falsa. Acredita? Até hoje. Se eu tivesse mentido, vocês imaginam, né? Já teria um processo por causa disso. Até hoje. Nunca me abriram nenhum processo. Então, eles manipulam os números. Manipulam os números que apresentam em público. Não são números verdadeiros. E o dia que a taxa de inflação real for apresentada, for aplicada, vocês estão imaginando a nossa vida como vai ser. Então, caros amigos, era isto que eu queria apresentar-vos em termos do quadro de como é que o nosso país está sendo gerido. Minha pena, mas muito grande ainda, é esta história de estar-se hoje a falar das chamadas manifestações, como é que chama? Ilegais? Não, como é que chama? Violentas, ilegais e quê? Criminosas. Se nós estamos num período que a gente está no diálogo inclusivo, ainda faz sentido usar esse tipo de linguagem? Usar essa linguagem violenta, belicista, nesta altura faz sentido? Eu gostei, ainda vi ontem, ou antes de ontem, vi uma manchete na televisão, que até a própria Mamã Graça chegou a dizer que essas manifestações não foram ilegais, não. Portanto, o problema, quando se fala das manifestações, não se fala das causas que levaram as pessoas a manifestar. As pessoas foram manifestar por quê? Não é porque gostam de manifestar. Não é porque as pessoas gostam de pôr-se na rua, levantar cartazes, não sei o quê. As pessoas foram se manifestar por causa de coisas concretas que aconteceram no país. Então, quando eles falam dessas manifestações, nunca dizem a causa. Uma das causas é que em 2023, 2024, houve roubo de votos. A vontade da população foi desvirtuada. Então, a população se sentiu-se burlada. E tinha que ter o direito de protestar quando um direito seu é violado. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto. Tudo isto que eu vos falei aqui, que está acontecendo nos últimos 50 anos, que leva a população a viver uma vida miserável. O povo sentiu que também era uma oportunidade de dar o grito de socorro, de que a miséria que estamos a viver neste país tem que parar, que as coisas têm que mudar. Então, estas foram as razões que levaram as pessoas a ir para a rua. E não se fala dessas razões. Então significa que fazer a manifestação foi um direito legítimo. O que eu posso fazer para transformar essas três palavras? Eu posso dizer que as manifestações foram constitucionais, foram legítimas, foram por direito. Só que estas manifestações, elas foram ilegal, violenta e criminosamente reprimidas. Isso sim. Estão a perceber isso? Não. Vamos lá bater bem as palmas. Vamos lá começar. Vamos? Então perceberam isto? É preciso ficar claro. O que foi violento, o que foi criminoso, foi a repressão às manifestações. As manifestações, elas foram legais, elas foram legítimas, elas tiveram causas por detrás. E essas causas que eles nunca querem resolver. E pela incompetência de resolver os problemas do povo, preferem fazer o quê? Criminalizar o povo, dar nomes ao povo, chamar nomes ao povo. E parece que não estão à vontade quando a situação está calma. É por isso que continuam a usar essas expressões, porque acho que quer recuperar aquela frase que ele usou lá em Pemba, de que quer chorar sangue do próprio povo, não é isso? Só que eu queria avisar, desta vez, o sangue que há de chorar, acho que não é do povo, há de ser de quem quer fazer chorar. Ok? Então, caros amigos, era isto que eu queria apresentar-vos, mas o problema em Moçambique não foi só um problema, eu estive a explicar aqui razões que econômicas, sociais, jurídicas,
financeiras, mas os roubos, essas coisas todas que fez ao longo destes 50 anos, fez uma coisa muito pior do que o roubo. Alguém sabe o que é? Não quero imaginar. Sabe qual é a coisa pior que fez do que o roubo? O antigo coisa que fez de pior para este povo. É por isso que a partir de 2024 as pessoas despertaram. Tinha colocado uma venda nos olhos das pessoas. Por quê? Por causa da destruição dos valores da sociedade. Foi a própria Frelimo que trouxe aqui a Moçambique uma contra-valores, uma contra-cultura. Já ouviram falar da cultura das catorzinhas? Não é? Conhece as catorzinhas? Esta cultura das catorzinhas, aqueles que eram chamados da geração 25 de setembro, que era a geração dos que libertaram o país, dos revolucionários, foram eles que trouxeram, sobretudo quando começavam a ganhar algum dinheirinho da corrupção, a aliciar as catorzinhas e vieram com o fenômeno da catorzinha, não é verdade? Foram eles ou não foram eles que trouxeram a geração das catorzinhas? Foram eles ou não foram eles que trouxeram a geração do Sugar Daddy? Foram eles ou não foram eles que trouxeram a geração 300? Foram eles ou não foram eles que trouxeram a geração Chivochongo? Foram eles ou não foram eles que trouxeram a geração Nhonguista? Então, podemos dizer, Koanamola! Então, muito obrigado pela vossa compreensão e vossa atenção. Obrigado. Ok, então assim...